Oi, gente, meu nome é Carol, sou uma filha amada de Deus e sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. E aí, pessoal, beleza? Eu também sou um filho amado de Deus. Meu nome é Paulo e hoje nós vamos tratar de um assunto que é delicado, um assunto importante, é um assunto que é atual, mas também ele perdura desde que o mundo é mundo. Na verdade, desde que o homem pecou, né, e o homem está no mundo, esse assunto está na humanidade, faz parte da humanidade. E hoje nós vamos tratar desse assunto. Isso, pornografia. Pornografia, né? Parece que é tão inocente, difícil, óbvio. Parece que é tão óbvio, né? Parece que é tão, de repente, parece que é tão natural, né? A gente está aí convivendo, exposto à pornografia. Eu penso assim, ó, de repente a gente está tão exposto à pornografia que muitas vezes a gente não percebe que a pornografia é pornografia, né? Assim, a representação da pornografia, ela se dá na sociedade de N formas, né? Eu acho que seria legal a gente pensar nisso para saber até onde nós estamos envolvidos com a pornografia. Antes da gente ter começado a gravar, você me perguntou se eu vejo pornografia no dia a dia. Isso, na verdade a minha pergunta é assim, eu não perguntei se você é adepta a consumir pornografia. Eu perguntei assim, o tom da minha pergunta é para ser o seguinte: você consegue perceber no dia a dia a insinuação, a demonstração, a exposição pornográfica? Sim. E eu estou falando em tudo, tá? Sim, é nesse ponto que eu quero trazer. Que quando você me disse isso, eu entendi que você está falando que a pornografia não é necessariamente um vídeo, né? Então ela é uma coisa que está em outras coisas do dia a dia. Isso, por exemplo, às vezes a gente pega assim, devido ao nosso tabu, né? A gente fala assim, pornografia é um vídeo pornográfico, é uma revista pornográfica. Aí a gente pensa que aquilo é pornografia, né? E aí o que eu quis perguntar para você foi o seguinte: não se você vê esse tipo de material, de publicação, mas no comum, no normal, assistindo televisão, vendo um filme, vendo uma propaganda, né? De repente aí uma propaganda de, sei lá, uma propaganda de cerveja, qualquer coisa. Se você consegue notar conteúdos pornográficos nessas coisas. Sim, o que não é incomum, né? Porque em qualquer lugar tem em propagandas, principalmente acho que é um mercado que está sendo usado a favor do comércio. Então, como que a gente faz, né, para não se envolver, identificar onde que está essa pornografia, sei lá? Eu penso assim, né? Eu gosto muito de palavras, né? E gosto muito para entender as ideias, entender a raiz das palavras. O que as palavras querem dizer? A pornografia, a gente precisa entender que é o porno, né, da porneia, uma palavra grega, e a grafia. Grafia é uma representação, né? Gráfica, através de imagem, através de palavras que você faz de uma ideia, de alguma coisa. Então, o que é a porneia? Que a Bíblia fala desse elemento, porneia. Né? Já ouviu falar disso? Palavra? Nunca ouviu. Mas ela é algo que a Bíblia fala muito disso, né? Contra isso. A porneia, na verdade, ela é
a depravação dos costumes. Quando você tem os costumes, né? Costumes instituídos, os chamados bons costumes. Quando você deprava os costumes, então isso é chamado porneia, que também, em outra palavra, você já deve ter ouvido, a libertinagem. Sim, né? A libertinagem, ela é o excesso de liberdade, o excesso daquilo que você faz. Então, isso está dentro de porneia. Dentro de porneia, a gente tem uma outra instituição, vamos dizer assim, que é o prostíbulo. Né? Então, o prostíbulo, o que é o prostíbulo? É o lugar onde as pessoas vão para consumir sexo, ou vender ou comprar. Né? Então, ali no prostíbulo vai acontecer aquilo. Que é o quê? Que é uma libertinagem, porque a pessoa vai ter relação sexual com quem... primeiro, a pessoa que está vendendo, né? Ela não tem um compromisso de emocional, compromisso algum com a pessoa que está consumindo, e a pessoa que vai ali também não vai atrás de compromisso, ela vai atrás ali de uma diversão, sei lá, satisfazer uma tara, alguma coisa ali. Então, a porneia vem daí. E aí, o que é então a pornografia? A pornografia, ela é uma característica que, em geral, fere o pudor. Em geral, não. Sempre ela fere o pudor. E onde que você encontra isso? Você encontra isso numa publicação, pode ser um jornal, pode ser uma revista. E isso tem as revistas que são especialistas nesse assunto, né? Que são as chamadas revistas pornográficas. Hoje, né, tá em desuso, né? Tá em desuso. Mas tem os sites, tem os canais aí que é para esse tipo de conteúdo. Vídeo, filmes, né? Nos filmes a gente vê, então, por exemplo, você vai assistir um filme, tá lá, indicado para tal idade, né? Por quê? Porque esse filme tem conteúdo sexual explícito, não sei o que, tá. Então, essa coisa já vem ali veiculada. Tem não necessariamente precisa ter o sexo explícito, né? Mas a obscenidade, o parecer ali, aquele flerte, aquela coisa, a indecência, a licenciosidade. Então, isso faz parte da pornografia. Outra coisa que a pornografia também é o material, né, que você tem contendo descrição ou exibição explícita de órgãos genitais. Né? O que excita é você ver as partes genitais. Então, o pênis, vagina, bumbum, seios, né? Partes erógenas da pessoa, então exposto de maneira a causar, a estimular a excitação sexual. Então, isso está englobado aí na pornografia. Né? Então, a gente vê isso, por exemplo, o cara vai vender cerveja, mas na cerveja ele coloca a mulher, né, se apresentando ali. Ele vai vender calça, então a calça tem, né, você tem uma propaganda, eu acho que, se não me engano, da Dolce Gabbana, acho que é Dolce Gabbana, ou da Chanel, sei lá, desses aí, que é para vender perfume, né? Mas aí tá o cara lá de sunga, não sei o que, a menina e tá, então toda essa, quer dizer, quando você olha aquilo, se não falar ali que é para vender perfume, você vai entender que ele está vendendo sexo, né? Então essa chamada, né? E aí você tem N coisas.
desde de venda de relógio a venda de arroz, você tem essa incitação à promoção, né, do corpo. Acho que a gente já num vídeo a gente já falou sobre essa questão, né? As profissões, não sei o quê, e a gente falou a questão do modelo ou da modelo, né? Que na verdade, eu vou vestir uma calça, mas eu não tiro foto da calça para mostrar o tecido da calça. Eu tiro foto da calça para mostrar o quanto que dá volume do bumbum, né? Eu tiro foto da blusa para mostrar o quanto que o decote vai mostrar do colo, né? Do seio. Então, toda essa questão para chamar a atenção à sexualidade ou à sexualização, né? Então isso as pessoas, é óbvio, né? Não fala que isso é pornografia, mas é óbvio que isso tá incluso, porque tudo isso tem a intenção, né? Não só do vender o produto, mas vender o produto, um produto que te sensualiza, um produto que te deixa mais sensual, não sei, e o apelo justamente é esse. Então agora fica difícil, porque a gente está incluso nesse mercado. A gente, quando eu digo a gente, eu quero dizer nós como cristãos. Então, assim, a gente sabe que não pode pornografia, não pode conteúdo sexual, mas a gente precisa desses produtos. Um perfume, uma roupa, uma comida. Sim, veja bem, é óbvio, nós precisamos de roupa, nós precisamos de comida, nós precisamos de perfume, nós precisamos de tudo que é oferecido, né? Precisamos comer, beber, né? Vestir, é óbvio que nós precisamos disso. A questão é assim, então para que eu preciso comer? Eu preciso comer para ter energia, proteína, carboidrato, as coisas, os sais minerais ali que eu preciso, né? Para que eu preciso de uma roupa? Eu preciso da roupa para cobrir a nudez e não para mostrar, demonstrar aquilo que do tipo assim, eu tô com uma roupa aqui, mas presta atenção, imagina o que você vai ver quando eu estiver pelado. Então não é essa a ideia. Então justamente é isso, nós estamos num contexto, nós usamos, consumimos tudo, né? E o erro não é em consumir, a questão é com que objetivo, com que finalidade, né? Porque o que tem realmente acontecido, né? Qual tem sido a causa assim que tem derrubado líderes, seja líderes masculino, feminino, que tem destruído os bons costumes, os bons usos, o que tem destruído famílias? O quê? Pornografia. Pornografia, né? Então, por quê? Porque a questão é assim, a pornografia, ela é silenciosa, né? Então ela começa, imagina, a ideia é despertar a excitação, tá? Então eu olho, eu me excito, né? Aí tem aqueles que já desperta a loucura, a neura, né? Que é o cara que parte para agressão, para né, antes pelas etapas, né? Parte para o assédio, depois ele vai para agressão e chega aquele que chega ao ponto do estupro, né? Porque ele acha que a mulher está assim, ela está se oferecendo, mas geralmente ela está aquilo ali porque ela está consumindo um produto, né? E não porque ela está querendo se oferecer, né? Até de repente, porque aqui nós estamos tratando desse assunto falando da pornografia, né? Mas não necessariamente que a mulher pensou nisso, né? Até porque hoje, olha só, a sexualização, a erotização, ela está sendo tão comum que você vê criancinhas que não está pensando em sexo, mas está
erotizada e erotizando. E com o aval de quem? Ou com a... Aval não, aval, mas com o incentivo, não é essa palavra que eu quero dizer, com investimento de quem? Do pai e da mãe. Né? Porque a criança ela não fala assim, eu pego meu dinheiro, meu cartão de crédito, vou lá na loja e quero escolher uma roupa assim. Quem escolhe para ela, ou é o pai ou é a mãe. Né? E aí coloca, e aí torna ela. Então ela não teve essa ideia. Só que a ideia, ela está tão comum, ela está tão impregnada, que acaba se achando que isso é comum, achando que isso é normal. E aí, então isso vai para a sociedade como sendo normal. Aí você pega um cara maluco, desequilibrado, né? Aí ele faz o quê? Então ele acha que ele pode... estuprar, e aí tem o estupro, o chamado estupro de vulnerável, né? A pessoa pega uma criança, tá? Mas não necessariamente ele pega só uma criança, tem aquele que pega uma mulher mais velha, tem cara que pega a velha, né? Idosa. Por quê? Porque a pornografia, ela é um vício. E como vício, o cara sempre precisa da próxima dose, e a próxima dose sempre tem que ser mais forte. Então, a pessoa, ela começa de algo sutil, aí ele vai caminhando para algo mais pesado, porque a pornografia ela funciona como uma droga, aí ela começa a ir para algo mais grave, aí daqui a pouco o cara tá lá, o cara ou a cara, né? Isso não é algo só masculino, independe. Daqui a pouco a pessoa está lá na frente do computador, né? Consumindo esse conteúdo, né? E como a loucura é tão grande, o cara tá vendo sexo com criança, sexo com animal, porque aí vira aquele balaio de gato. Sim, tem com tudo hoje, né? Oi? Tem com tudo, até com animal. Até com animal. Na verdade, assim, como a gente começou a falar, né? É um assunto que ele é tão comum desde que o mundo é mundo, né? Desde que o pecado entrou no mundo. Então, quando a gente olha na Bíblia e Deus fala, olha, pro Moisés, né? Quando você entrar lá na Terra Prometida, então orienta para que não se faça lá o que vocês viram os egípcios fazer. Homem deitar com homem, mulher deitar com cavalo, né? Quando a Bíblia fala deitar com, ela está falando de fazer sexo, né? Então, fazer sexo com cavalo, fazer sexo com, que é a chamada zoofilia. Então, com cavalo, com cachorro, né? Homem com homem, mulher com mulher, a Bíblia fala, entre vocês, não, isso não pode acontecer. Agora, por que entre vocês não, isso não pode acontecer? Porque era comum acontecer. Era comum acontecer. Eles viam, tinha essa prática. Antes desse período, né? Antes do Moisés, então teve o Abraão, que é quem começou ali, o povo de Deus começou com Abraão. Quando Abraão se separa do Ló, e o Ló vai para a região lá chamada Sodoma e Gomorra, e hoje, por exemplo, quando a pessoa tem a determinada prática de sexo chamada sodomia, vem lá remete a essa ideia lá de Sodoma, né? E lá em Sodoma, o que tinha lá? O que imperava? A homossexualidade masculina, né? E a homossexualidade masculina era tão ferrenha que quando Deus chega ali para destruir a cidade, o que os caras veem? Na verdade, chegou 3 anjos, né? Que a gente sabe ali a representação de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas os caras viram que chegaram 3 homens na cidade. E a Bíblia diz assim, todos os homens da cidade foram lá porque queriam ter relações sexuais com aqueles 3 homens, né? E então Deus acabou com a cidade. Interessante que antes de Deus acabar com a cidade, Deus tira o Ló, tira as filhas do Ló
e a esposa do Ló. E aí fala assim pros genros do Ló para saírem também. Só que os genros do Ló gostavam daquela situação. Quer dizer, aquela situação da pornografia ali estava tão evidente, tão impregnado na vida deles, que quando Deus dá a oportunidade deles sair, eles se recusam. Eles não querem sair, eles querem ficar. E eles ficam. E a esposa do Ló, que tinha a ordem, olha, quando você sair daqui, sai, olha para frente e não olha para trás. Ela caiu na tentação de olhar, do tipo assim, matar a saudade. Ou seja, então, essa ideia da pornografia, como você falou, realmente, ela está impregnada. Né? Ela está na igreja, ela está em tudo que a gente faz, para todo lugar que a gente olha, a gente vê essa situação. Né? Mas a gente vê, né, que lá Deus puniu, depois Deus repreendeu Davi. Então esse ato da porneia, da pornografia, é repulsivo. Deus não acata isso bem, porque os resultados sempre são danosos. Sim. Então a questão aqui nem é o pode ou não pode, né? A gente já sabe que não pode. Mas agora a gente poderia deixar algumas questões assim de como, mesmo diante disso, né, de como prevenir, de como se manter mesmo com tudo isso. Se prevenir, você fala para não cair nisso. Então, a primeira coisa é a gente entender, né, que a pornografia, ela é um mal, tá? Isso a gente não pode esquecer. Então, a pornografia, ela é um mal. A outra coisa, que ela é um mal que ataca. Ela ataca a pessoa envolvida, que está ali consumindo. Ela ataca a família, ela ataca a igreja, ela ataca a comunidade, ela ataca a sociedade. Então, a pornografia, ela é uma praga, ela é uma peste mesmo, que ela detona. Né? Aí a outra coisa que nós precisamos parar e pensar de maneira clara, de maneira lógica, são as nossas motivações. Com que intenção a gente faz o que a gente faz. Né? Por quê? E aí então eu preciso ver que tudo, a cultura, a música, as expressões artísticas, a estética, tudo está relacionado a isso. Então, com que objetivo eu vou fazer? Então, eu acho que a própria Bíblia já vai dar as dicas para isso, né? Porque assim, e aí independe, né? E hoje nós estamos numa cultura que valoriza a estética. Então, sempre que eu prezo pela minha estética, eu quero parecer agradável ao outro, né? A questão é, até onde eu quero ser agradável ao outro e até onde eu quero ser desejável ou desejável ao outro, né? Até onde eu quero que o outro me deseje. E aí, desejo com a conotação que a princípio pode não ser sexual, mas que vai caminhar para isso. Então, eu preciso entender isso. Por quê? Até onde eu vou cuidar da minha estética, do meu corpo, para eu estar de bem comigo e tudo, até onde é para o outro. E o outro não é o meu outro, não é a minha outra, né? É o outro de outro, é a outra do outro. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, nós precisamos ser conscientes disso. Essa é a primeira coisa. A outra coisa é que a Bíblia ela vai dizer assim, olha, como que você evita isso? Então, quando eu estou lá excitado sexualmente por uma imagem,
por uma foto, por um vídeo, né? Eu estou, na verdade, cometendo, além da pornografia, eu estou cometendo um adultério contra o meu cônjuge, né? Eu estou cometendo um adultério contra a pessoa com quem eu assumi um compromisso, prometi amar, cuidar, zelar. Né? Por quê? Porque a Bíblia diz assim, olha, o seu desejo seja, né, para o seu amado ou para a sua amada, o seu desejo é para o seu cônjuge. A Bíblia vai dizer, depois, em outro lugar, o Paulo vai falar assim, olha, você não é seu, você... Quantos tem? Parece que está cheio. Deixa eu ver. Tá. Isso aí já guarda, já joga fora, aliás. Aliás, deixa separado para jogar fora. Pode continuar? Cônjuge. Oi? Você está falando do cônjuge. Então, assim, a Bíblia vai dizer, né, que eu pertenço ao meu cônjuge pertence a mim. E a Bíblia fala assim, um não pode defraudar o outro. O que é defraudar? É roubar. Tá? Então, eu não posso roubar a Márcia. E a Márcia não pode me roubar. Como que eu roubaria a Márcia e como a Márcia me roubaria? Se vocês se traíssem com outro. Isso, mas não só literalmente ou necessariamente eu fazer sexo com outra pessoa, mas assim, eu ficar excitado por uma outra pessoa que não seja ela, e aí, para resolver aquela excitação, porque o que anda junto ali com a pornografia antes do sexo fora do casamento? A masturbação. Então, quando a pessoa ela é focada, viciada na pornografia, o que vem imediatamente junto é a masturbação. E o que é a masturbação? É quando eu sozinho, né, quero me satisfazer a partir de uma excitação visual. Então, eu estou ali em relacionamento com aquela figura que eu vi. Né? Quer dizer, a minha excitação sexual, ela deve ser para atender aos desejos, às necessidades da minha esposa. E não para eu sozinho com uma imagem, com um filme, com algo. Entendeu? Então a Bíblia fala, não. Aí o que a Bíblia vai falar sobre isso? Como resolver esse assunto? Então a Bíblia vai falar assim, o seu prazer seja para sua esposa. E o da sua esposa seja para você. Sim. Você não pode dividir isso. Aí o Salomão, ele vai falar assim, olha, e outra coisa, bebe água da sua cisterna. Quando o Salomão ele está falando bebe água da sua cisterna, ele não está falando para você beber água lá no seu poço, não é isso que ele está falando. Ele está falando assim, qual é a água que ele está falando? É o prazer sexual. Ele fala, então, e qual que é a sua cisterna? É o seu cônjuge. Então, ele está dizendo assim, fala. Para quem não tem cônjuge? Para quem não tem cônjuge, a Bíblia diz assim, não se abrase. Né? O que é abrasar? É você queimar
queimar de desejo, né? Queimar de desejo sexual, e depois você não ter como satisfazer esse desejo, né? Porque a pessoa que não tem cônjuge, ou ele vai transar antes do casamento, né? Que aí, além da porneia, é a fornicação. Então, ou a pessoa tem lá um namorado, ela não tem cônjuge, mas tem um namorado. Aí se esfrega e se esfrega, né? Aí excita, os dois ficam excitados. Mas vamos dizer, são crentes, são fiéis. Agora a gente não pode transar, né? Mas os dois vão embora na fissura. O que os dois vão fazer quando tiver em particular? Vão se masturbar. Então, a Bíblia fala, olha, não se abrase. Quando a Bíblia fala não se abrase, não deixa esse... Acho que pode falar no português, claro, né? Não deixa esse tesão ficar à flor da pele, para depois você falar assim, agora, né, vou me satisfazer me masturbando. A Bíblia fala, não. Então, como que você evita isso? Por isso que a Bíblia não incentiva... Primeiro, a Bíblia não incentiva o namoro. Tá? A gente precisa entender isso. Essa ideia do namoro é igual nós temos hoje, do namoro, do ficar e tá. Essa ideia não é uma ideia bíblica, essa é uma ideia cultural, tá? Mundana, que trouxeram para a igreja e ficou, tá? Mas a Bíblia não tem esse negócio de namoro. A Bíblia tem casamento, compromisso de casamento. A igreja que estipula tipo um tempo, né? Para você namorar, aí você casa. Isso, né? Então, a Bíblia não estimula. Por quê? Porque Deus que nos fez, Ele sabe que por mais crente que eu seja, os meus hormônios não se convertem nunca. Eles nunca vão ser crente, tá? Não importa se eu sou adolescente, não importa se eu sou jovem, não importa se eu sou velho, não importa se eu sou homem, não importa se eu sou mulher, não importa se eu sou o membro da igreja que só vem, senta e assiste culto, não importa se eu sou pastor, não importa. O hormônio não se converte nunca. Por isso que a Bíblia diz, toma cuidado. Por isso que a Bíblia diz, então, se você não tem cônjuge, ora a Deus para que Deus te dê um cônjuge, tá? E aí, quando Deus te der um cônjuge, então você se excita com ele, por ele, né? Seja recíproco. Então, a Bíblia, ela não... a Bíblia não é contra a sensualidade, tá? Por quê? Porque Deus fez homem e mulher, né? E ele fez com o objetivo do quê? De um se encantar com o outro, de um achar o outro bonito, de um desejar o outro, mas dentro do limite do casamento. Tá? Por isso, então, a Bíblia ela vai ser muito focada nisso. Então, a gente precisa entender isso e respeitar isso. Né? E obedecer. Então, a gente olha Jesus falando assim, aqueles que têm os meus mandamentos e obedecem, esse é o que me ama. Então, o mandamento de Jesus está também para a vida conjugal. E para a vida conjugal, não está só em não fazer sexo fora do casamento. Está também em fazer sexo no casamento. Tá? Porque a Bíblia vai dizer que quando no casamento eu evito, aí o Paulo fala, ainda que seja a pretexto de oração, é pecado. Tá? Então o Paulo fala, não peque e não dê lugar ao diabo. Por quê? Porque como que eu posso dar lugar ao diabo nessa situação? Porque se eu não me encanto, se eu não me excito, se eu não me faço desejável à minha esposa, se minha esposa não se faz desejável a mim, então eu vou fazer isso para outra pessoa, com outra pessoa, e aí eu vou para hoje eu vou para a rede social, eu vou ficar tempo ali olhando, e aí o que vai acontecer? Vai acontecer aquelas coisas, que eu começo a fazer as coisas escondido. Então, olha o dano que isso começa a causar. Por quê? Porque já quebra relacionamento, quebra emoção, quebra o amor, aí quebra a
a transparência, né? Porque eu começo a fazer coisa escondido, então eu espero meu cônjuge ir dormir para eu ir ligar o computador, aí eu começo a trancar a porta, eu começo não sei o quê, fazer tudo, aí eu pego o celular e fico assim, para ninguém ver o que eu estou fazendo, né? Então, isso começa a gerar essa quebra de confiança, essa quebra de... Ou seja... Família, né? Hã? Estraga a família. A família, a igreja, a sociedade, aí a pessoa começa a ir mal no trabalho, porque... e aí tudo que ele vê... eu estou dizendo ele por causa do gênero, tá? Mas não necessariamente ele, o homem, a pessoa, né? A pessoa começa a enxergar tudo e todos como um objeto, né? As pessoas elas deixam de ter personalidade, elas começam a ser coisificadas. Eu começo a coisificar as pessoas, é só algo para eu usufruir, para me satisfazer, e depois eu descarto, jogo fora. E aí por isso então eu posso matar, eu posso, né, não me preocupo com o sentimento, com a emoção. Por isso eu transo com criança, eu transo com, né, são coisas que eu uso, né? Então esse assim, cara, é horrível o mal que isso causa, né, em todos os aspectos. Então são esses dois pontos. O que você falou no primeiro e esse daí. Não, tem mais. Tem mais? Tem mais. Tem mais. Né? Quer saber? Sim, quantos pontos são? Não, não tô lendo aqui não. Eu tô falando aqui porque tem muitos, né? Sim, porque assim, como a gente falou que a pornografia, ela é uma visão gráfica, e aí eu disse da droga, né? A droga... onde que a droga atinge primeiro? Qual é o primeiro lugar que a droga atinge? Cérebro. O cérebro. A mente. Então eu falei assim, a pessoa ela vai para pornografia, aí ela começa a olhar, ela olha a propaganda da televisão, aí ela começa a aumentar a dose, né? E aí ela vai para aquelas cenas daquele sexo macabro. Aí você falou assim, e se a pessoa não tem cônjuge? Agora você imagina, a pessoa não tem cônjuge. E ela está ali, exposta àquilo. Tá? Tanto o homem quanto a mulher. Aí ali, ela vê coisas bizarras. E a mente dela está absorvendo tudo aquilo. Quando ela se deparar com alguém normal, alguém de verdade, alguém não coisificado, mas personificado, qual vai ser a tendência dela? Ela vai respeitar aquela pessoa personificada? Ou ela vai querer que aquela pessoa faça a mesma coisa que aquela pessoa lá do vídeo estava fazendo? Ela vai na ilusão. E quando ela vai na ilusão, em geral, ela vai partir para quê? Como assim? Ela vai na ilusão. Né? E aí... Quando você falou, é ilusão, aquilo que ela viu é uma ilusão, só que ela criou aquela imagem na mente dela. E ela o cara achou que todas as mulheres são iguais, então ele casou com uma, logo ela tem que fazer aquilo. Ou a mulher achou que todos os homens são iguais e vai ter que fazer aquilo. Então quando vai para o casamento, como que ele vai? Com aquela ideia. E aí ele chega lá, ele sabe que aquilo não é verdade. Então... duas coisas. A primeira coisa que vai acontecer é o quê? Vai desmoronar. Né? Desmoronar. Frustração. E qual é a outra coisa? Já vai começar tudo errado. Por quê? O que é mais comum hoje acontecer no interior das famílias, no interior das casas, das residências?
É. Comum. Pornografia? Isso, pornografia a gente já sabe. Né? Então vamos dizer assim, a pornografia é o start. Mas o que acontece? Hoje, qual é a maior noticiário que a gente se tem aí nos jornais, principalmente sensacionalistas? Abuso sexual. Abuso sexual. Por que acontece o abuso sexual? O cara vê, ou a mulher vê, lá na internet, na revista, e aí ele chega em casa, ele quer que a esposa, ou a esposa quer que o marido faça exatamente igual. Então tem a parcela que fica frustrado, né, fica infeliz, aí se separam, né? Ah, eu sou feliz, temos incompatibilidade. Muitas vezes, quando você fala assim, alguém fala assim, ah, nós temos incompatibilidade. O que é incompatibilidade? De onde vem essa incompatibilidade? Eu tenho a cabeça cheia de pornografia e o meu cônjuge não tem a mesma cabeça pornográfica que eu tenho. Aí não vai querer ceder a mim aquilo que a atriz ou o ator lá do filme pornográfico faz. Então eu me frustro. Tudo que está lá no filme pornográfico é filtro, é nada real. Até pode ser real, sei lá, né? Não sei, mas pode ser, né? Então, esse é um aspecto. Então, famílias são dilaceradas, são desfeitas por isso. Mas há aquele que é do tipo assim, não, eu casei. Você é minha, ou você é meu. E é direito meu. E eu quero aquilo que é direito meu. E aí então parte para os abusos, para as agressões, para os estupros, e muitas vezes termina em morte, né? Hoje está uma febre, né? Quase tudo termina em morte. Aí o cara, terminou, matou por amor. Não é por amor, né? Isso oi? Que é vagabundo. Não, então, mas de repente é o quê? O cara é viciado, é um consumidor de pornografia, né? E isso não é só de pessoas fora da igreja, tá bom? Isso acontece dentro da igreja. É porque os de fora da igreja ainda denunciam, vão lá. Os da igreja, vai lá, conversa com o pastor não, vai dar mau testemunho, não sei o quê, papai, fica ali. Então, mas isso é um perigo, esse perigo está em todo lugar. Uma das minhas motivações de falar sobre isso é justamente alertar o perigo que está dentro da igreja. Tá? Essa nossa conversa tem sido para alertar o perigo da igreja. Então, o perigo do jovem. Vocês são jovens, vocês estão assiste série, assiste não sei o quê. Cara, isso está o tempo todo, em todos os veículos de comunicação. Você acessa lá, dá um Google lá para pesquisar alguma coisa, vem um conteúdo sexual, não era aquilo que você estava procurando. Entendeu? Agora, isso é tão assim que quando você dá, não é aquilo que você estava procurando, mas você dá um Google, aquilo aparece, o seu olho fixa naquilo. Pronto, fixou naquilo, grudou na mente. Né? Vai piorando. Vai piorando. Por isso que a Bíblia fala o quê? Uma solução para isso. Encha a sua cabeça do que é bom, do que é agradável, do que é louvável, do que é de boa fama, aquilo que tem valor, seja nisso que você pensa e seja isso que encha o seu coração. Porque senão, né, as coisas vão entrando, não nada a ver, não sei o que, bonitinho, e daqui a pouco você está tão mundano e tão mundanizado e tão contextualizado como qualquer outra pessoa. E, cara, como, né, o seu hormônio não se converte, né, a sua sensibilidade aí, ela não vai saber que você é crente ou não. Então, quem tem que controlar, se dominar, é você. Por isso que a Bíblia fala de que nós precisamos desenvolver o fruto do Espírito. Amor, gozo, paz, bondade, paciência, fé, esperança, mansidão, domínio próprio. Então, eu preciso entender essas coisas. E aí, eu preciso fugir. Né? A gente vê a ideia
A ideia não, a gente vê a realidade, né? Deus falando para o povo dele ali, a gente vê o Davi pecou, mas por outro lado a gente vê que o José do Egito vazou, sumiu, fugiu. A gente vê o apóstolo Paulo dando orientações ao Timóteo. Paulo falou assim: Timóteo, trate as mulheres mais velhas como sua mãe. Ou seja, ninguém tem tesão pela mãe. Trate as mulheres novas como suas irmãs, né? Ninguém tem tesão por irmã, pelo menos alguém normal, né? Então, por quê? Então, a Bíblia dá orientação nesse sentido, tá? Conviva, esteja junto, mas tome cuidado para não sensualizar tudo, não sexualizar tudo, né? Mas também não você ficar com medo, né? Deus fez homem e mulher e fez com os atrativos de um para o outro e para um olhar o outro e realmente ter essa atração, essa admiração, tá? Deus não é contra isso, ele é contra a pornografia, o uso disso para deturpação total. Eu acho que é isso, né? Uhum. Acabou? Sim. Então, beleza, pessoal. É isso aí. Espero que você ouça, assista, pense, reflita. É óbvio que a gente não esgotou tudo, né? Não tratamos sobre tudo. É um assunto muito vasto e para a gente tratar em poucos minutos. Mas esperamos que tenha colaborado para o seu crescimento, pelo menos o seu despertar aí para essa situação. Sim. Até a próxima.